A paz de Jesus. Como é que você está durante esse momento que está sendo tão difícil para todos nós passarmos? E é justamente nesse momento que eu quero compartilhar com você uma palavra com relação à qual Deus tem falou muito comigo esses dias. Na verdade, duas palavras. Deus falou comigo muito esses dias e eu espero que Ele fale com você também. A palavra que eu quero compartilhar com você está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Você com certeza conhece essa palavra, mas vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Amados, essa palavra é tremenda. Porque Tiago, aqui nesses versículos do capítulo 4, versículos 13 a 17, ele fala justamente sobre a falibilidade dos projetos humanos, sobre o quanto os projetos humanos eles são falíveis. Eu tenho certeza que você deve estar passando por uma situação que eu estou passando. Todos nós estamos vivendo momentos de incerteza. Diante dessa situação concreta, dessa realidade chamada coronavírus, nós não sabemos como sucederá o dia de amanhã. Mas uma coisa, amados, eu tenho certeza. O nosso Deus, ele tem o passado, o presente e o futuro em suas mãos. E é por essa razão que nessa palavra Tiago nos chama a atenção para dois tipos de pessoa. Primeiro, aquelas pessoas que confiam em Deus e, portanto, entregam os seus projetos a Ele. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 16 que o homem faz planos, mas a palavra certa vem da boca de Deus. E isso é real. Então, Tiago aqui ele destaca que há dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que constroem os seus próprios planos sem consultar a Deus e implementam esses planos sem consultar a Deus, porque para essas pessoas, Deus não é real. Deus é um ser distante, Deus é um ser que não faz parte da vida delas. E aí essas pessoas, elas vivem por suas próprias situações, por suas próprias circunstâncias, por suas próprias forças. Mas há outro tipo de pessoa, segundo a palavra de Deus, segundo o livro de Tiago, que são aquelas pessoas que planejam, mas antes delas implementarem seus planos, elas submetem esses planos à apreciação do nosso Deus Todo-Poderoso. Amados, fazer plano não desagrada a Deus. Efetivamente, nós devemos planejar. Mas os nossos planejamentos, sem nenhuma dúvida, eles devem estar diante do Senhor. Porque, como a palavra do Senhor diz, o homem faz planos, mas a resposta certa, a palavra certa, a última palavra não é minha nem sua, é de Deus. Porque Tiago destaca aqui que a nossa vida é como uma neblina. Você já prestou atenção na neblina? Hoje o dia estava chovendo, de repente parou e agora Antônio está lá fora na calçada brincando. Então veja o quanto nós somos falíveis. Esses dias eu estava refletindo sobre a falibilidade da vida, sobre o quanto nós pensamos que temos as coisas, mas Deus dizia assim, nem aquilo que é a condição necessária para você ter as outras coisas é sua. E eu acho que esse momento que nós temos vivido, esse momento de pandemia, pelo menos a mim tem feito refletir justamente sobre isso. Nem aquilo que é a condição necessária para que eu tenha as outras coisas, para que eu desfrute das outras coisas, para que eu aproveite as outras coisas, é meu. Ou seja, a minha vida, que é a condição necessária, o fôlego de vida, que é a condição necessária para que eu desfrute das outras coisas, não está no meu âmbito de disposição, está no âmbito de disposição de Deus.
E aí é justamente por isso que Tiago nos chama a atenção e ele diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Efetivamente, amados, eu não sei o que sucederá amanhã e você também não sabe. Porque por mais que você planeje, você não sabe o que sucederá amanhã, no dia de amanhã. Pode, e eu espero que sucedam coisas boas para todos. Mas o que sucederá amanhã está efetivamente no âmbito de disposição do nosso Deus Todo-Poderoso. Tiago destaca: sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Por mais que a nossa vida seja longa, e eu espero que a sua seja, porque eu também espero que a minha vida seja longa, mas é um momento passageiro diante de toda a eternidade, que com certeza nós iremos desfrutar ao lado do Pai. É por isso que Tiago compara a vida à neblina. A neblina é algo que passa, né? Por mais que nós tenhamos um inverno rigoroso, mas ele passa. Então, a nossa vida aqui, ela é passageira. A nossa vida aqui é como a neblina. E diante dessa situação concreta que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que você tem pensado nisso. Porque nós não sabemos efetivamente como será o dia de amanhã. Eu tenho certeza, eu tenho um amigo que ele no final do ano, ele faz uma lista e vai orar e entrega essa lista a Deus. Eu tenho certeza que ele deve estar pensando se aquela lista que ele submeteu no final do ano à aprovação de Deus vai dar tempo de ser realizada, vai dar tempo de ser cumprida. Uma coisa eu sei, Deus é quem determina se aquela lista dele vai se cumprir ou não. Deus é quem determina se a minha lista de projetos vai se cumprir ou não. Deus é quem determina se a sua lista de projetos vai se cumprir ou não. Então, amados, o que é que eu entendo dessa palavra? Que os nossos planos, nós devemos planejar? Sim. Nós devemos estabelecer projetos? Sim. Mas antes de tudo, nós devemos submeter os nossos planos e os nossos projetos ao arbítrio de Deus. Senhor, é assim que o Senhor deseja? É assim que você quer? Eu estava meditando essa palavra um dia desse e me lembrando de uma situação que aconteceu comigo o ano passado. Eu planejei colocar cerâmica na fachada da minha casa, porque eu estava cansada de ter que pintar a fachada da casa todo ano. Afinal de contas, aqui em Campina tem muita umidade, e aí fica dando aquele lodo no rodapé da fachada. E eu disse assim: Senhor, eu vou pintar, eu vou revestir de cerâmica a fachada da minha casa. Mas eu disse assim: eu vou orar e vou perguntar a Deus se é da vontade de Deus que eu boto cerâmica na fachada da minha casa. Eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma resposta se é da tua vontade que eu coloque cerâmica na fachada da minha casa. E fui orar, coloquei o joelho no chão. E eu tenho um pedreiro com quem eu gosto de fazer os serviços aqui em casa. E aí eu fui orar em silêncio e disse assim a Deus: eu disse: Senhor, se for da tua vontade que eu coloque cerâmica na fachada daqui de casa, que o Senhor faça com que amanhã, quando eu ligar para seu Ailton, que é o pedreiro, quando eu ligar para seu Ailton, que ele diga que está disponível para vir fazer esse serviço. Se for da tua vontade que eu faça esse serviço, que seu Ailton esteja disponível para fazer esse serviço. Se não for da tua vontade, Pai, que ele diga que não pode. E orei isso em silêncio, pedi a Deus, eu digo: Senhor, eu quero que o Senhor me dê a sua posição sobre a questão da fachada da minha casa. Orei em silêncio e fui dormir. Quando foi no outro dia, isso era uma sexta-feira, no outro dia, no sábado de manhã, eu liguei para seu Ailton e disse: seu Ailton, eu tô querendo colocar cerâmica na fachada aqui da minha casa. O senhor tá podendo fazer esse serviço? Ele disse: dona Flávia, não posso não. Agora, olha, eu não posso não, porque eu tô num serviço muito grande, eu não sei nem quando é que vai terminar. Eu digo: tá bom, seu Ailton, tá certo, muito obrigada. Desliguei o telefone, porque eu tinha feito prova, eu tinha conversado com Deus, tinha pedido uma resposta a ele sobre a fachada da minha casa, e Deus disse simplesmente não. Aí eu fui contar essa situação para uma pessoa, ela disse: mas você não tem o dinheiro para... Eu digo: eu tenho dinheiro, eu quero, mas Deus disse que não e eu vou obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. Mas isso é muito engraçado. Não tá vendo que Deus não se importa com a fachada da sua casa? Eu digo que se importa. E ele disse que não. Então, se ele disse que não, é não. Eu não vou colocar o revestimento na fachada aqui da minha casa. E
Ainda fui questionar a Deus, eu disse, mas Senhor, todo ano eu tenho que pintar essa casa, eu tô tão cansada, eu queria que o Senhor deixar, e Deus disse, não, é não e é não. Depois o Senhor Ailton até ligou, disse, olha, se a senhora quiser, eu vou fazer o serviço no sábado. Eu digo, não, seu Ailton, porque eu já tinha feito prova com Deus e Deus já tinha dito que não, então se é não, é não, é melhor obedecer. E aí eu não entendi naquele momento o porquê do não de Deus. Mas quando foi depois de um certo tempo, aconteceu uma determinada situação na minha vida e eu entendi por que Deus tinha dito que não era para eu colocar a cerâmica na fachada da minha casa. Então, amados, deixa eu te dizer uma coisa, o teu Deus, o meu Deus, ele se preocupa com os meus projetos, o teu Deus, ele se preocupa com os teus projetos, ele se preocupa com os teus planos, ele se preocupa com a tua vida, então coloca os teus planos, os teus projetos diante do Senhor. Ora, pergunta a ele se ele quer que você implemente esses planos, se ele quer que você implemente esses projetos. Nada melhor do que estar na direção de Deus. Outras situações já aconteceram na minha vida e aí, diante de determinadas intempéries, eu digo, Senhor, eu fiz porque o Senhor mandou. Venha cá, o Senhor me ajude, porque eu fui na tua direção. Eu fiz porque o Senhor mandou. Então, o que Tiago quer dizer aqui a mim e a você é que realmente nossa vida é incerta, nossa vida é efêmera, nossa vida é passageira. Os nossos planos, nós fazemos planos, mas ele aconselha que você submeta esses planos ao Senhor. Ele diz assim, ó, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, o fazer isto ou fazer aquilo é plano meu, é desejo seu, é projeto meu, é projeto seu, mas ele está no âmbito da decisão de Deus. Nós temos que entender isso. E outra palavra com relação à qual eu meditei muito esses dias, Deus me fez meditar no livro de Abacuque, que é tremendo. Eu aconselho a você a dedicar um pouco do seu tempo ao estudo do livro de Abacuque. E aí lá no livro de Abacuque, depois de Abacuque ter uma longa conversa com Deus, né? Abacuque estava vendo, resumindo a história do livro de Abacuque estava vendo tudo desmantelado na sociedade, no meio do povo de Israel. Abacuque estava vendo tudo desmantelado, e aí Abacuque vai e chega para Deus e diz, Senhor, o Senhor não está vendo isso, não? E aí Deus responde a Abacuque, eu estou vendo tudo isso e vou mandar os caldeus como castigo para o povo de Israel, a fim de que o povo de Israel se conserte. E aí, no meio dessa situação, Deus diz assim a Abacuque, lá no livro de Abacuque 2, versículo 4, Deus diz assim a Abacuque, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Nessa passagem também Deus confronta o soberbo com o justo. Quem é o soberbo? O soberbo é aquela pessoa que confia na sua própria força. Quem é o justo? Aquele que confia na força do Senhor. Eu não sei você, mas quando eu olho para a minha vida, eu tenho o prazer, inclusive me dá até vontade de chorar, mas é verdade. Eu tenho um prazer de olhar para trás e ver que nada eu fiz sozinha. Porque se eu fosse confiar na minha própria força, eu não teria feito nada. Mas foi Deus quem fez. Então, aqui nessa palavra, que é muito conhecida, o justo viverá pela fé, muito conhecida essa palavra, Deus confronta o soberbo com o justo. Quem é o soberbo? O soberbo é aquela pessoa que confia na sua própria força, na força dos seus carros, na força dos seus cavalos, na força dos seus exércitos, na força do seu dinheiro, na força do seu poder. Mas quem é o justo? O justo é aquele que confia, mesmo que ele tenha tudo isso, ele confia na força do Senhor. Então, você quer ser soberbo ou você quer ser justo? Você quer planejar sozinho ou você quer planejar com Deus? Eu espero que você queira planejar com Deus, certo? E nessa situação toda que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, em que efetivamente nós não sabemos como será o dia de amanhã, só há uma alternativa: confiar em Deus, viver pela fé. Porque o justo, ele vive pela fé. Porque confiar na sua própria força é enganoso. Confiar na minha própria força é enganoso. Mas confiar em Deus, com certeza, Ele não desampara nem nos deixa só.
por mais que muitas vezes Ele não faça aquilo ou não faça da forma como nós planejamos, mas Deus, Ele sempre faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Fique com essa palavra. Não confie na sua própria força, confie na força do Senhor. Viva, como diz Abacuque, pela fé. Planeje, como diz Tiago. Planeje, projete, mas submeta os seus planos e os seus projetos ao arbítrio divino. Fique na paz do Senhor. Passe esse momento confiando, vivendo pela fé. É isso que eu desejo para você. Tenha uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro.